Bom dia, turma do quinto ano. Vamos começar a nossa primeira aula de geografia. Então, vamos abrir a nossa apostila 2 de geografia, que nós já havíamos começado na sala, na página 223. E o nosso tema hoje, dando continuidade ao tema de urbanização, vamos começar falando sobre o processo de urbanização. Como de costume, coloquem a data de hoje, dia 2/4, 2 de abril. Para começarmos a nossa aula, nós iremos retornar em alguns pontos importantes que eu já havia explicado na sala. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre urbanização. O que é este processo de urbanização quinto ano? É um processo em que a cidade ela cresce mais do que o campo. E ela vai crescer mais do que o campo, por quê? Porque ela vai oferecer mais oportunidades de vida, de trabalho, atendimento de saúde, educação, lazer. E com isso as pessoas vão abandonar a sua vida do campo e irão vir para a cidade, é o chamado êxodo rural. Então, as cidades, para oferecer uma maior qualidade de vida, ela vai precisar se urbanizar, ou seja, ela vai precisar crescer, ela vai precisar oferecer mais moradia, mais atendimento de saúde, educação, mais comércio. Bom, a urbanização ela é muito mais do que um conjunto de casas e de pessoas. Todos os elementos de uma cidade são importantes para definir o grau de urbanização. Então, quanto mais as cidades elas tiverem construções de prédios, de casas, de hospitais, escolas, creches, o crescimento do comércio, mais urbanizada essa cidade ela será. Ok? Nós temos aqui na página 223, aonde diz que o crescimento das cidades, a urbanização, ela ocorre com o tempo e vários fatores irão influenciar este processo de urbanização. Entre esses fatores, nós temos a questão do oferecimento de mais empregos. Então, nós vamos ter mais indústrias, nós vamos ter mais centros comerciais, nós vamos ter mais atendimento à saúde, à educação. Então, a cidade ela vai diversificar as suas formas de trabalho, de educação, de saúde, lazer e transporte. E com isso vai atrair as pessoas para as cidades. Quanto mais urbanizada esta cidade mais pessoas essa cidade ela vai ter, porque ela vai atrair o maior número de pessoas para lá, ok? Bom, como que ocorre este crescimento urbano? Como que ocorre esta urbanização? Bom, a urbanização, o crescimento urbano, ele pode ocorrer de duas formas. A primeira, recebendo um maior número de pessoas. Vai sair as pessoas do campo e vão vir para a cidade. Ou pode ser também que as pessoas abandonem a sua vida numa cidade pequena e venham para uma cidade maior, tá certo? Ou através do aumento do número de nascimentos. Uma cidade, ela pode influenciar com que as famílias tenham mais filhos. Assim, vai aumentar o número de pessoas na cidade e assim essa cidade ela vai precisar se urbanizar mais, vai poder oferecer, vai precisar, na verdade, oferecer uma maior qualidade de vida para essas pessoas, tá certo? Bom, continuando na página 225, onde vem dizendo que o crescimento de uma cidade é chamado de crescimento urbano. Por isso que eu coloco aqui o sinalzinho de igual. Porque o crescimento
de uma cidade é o crescimento urbano. Como, tia, nós podemos saber o grau de crescimento de uma cidade? O grau de urbanização de uma cidade? Bom, para nós sabermos o grau de crescimento de uma cidade, a urbanização, nós vamos precisar utilizar algo que é chamado de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo quer dizer o crescimento populacional. E como nós vamos calcular esse crescimento vegetativo, este crescimento populacional? Calculando a taxa de natalidade, TN, com a taxa de mortalidade. Para isso, nós fazemos uma continha de subtração. Eu pego o número de pessoas que nasceram em um ano e vou subtrair pelo número de pessoas que morreram neste mesmo ano. E assim eu vou ter o crescimento vegetativo, ou seja, o número de pessoas daquela cidade, que vai levar ao crescimento urbano, ok? Bom, então, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Como que eu fico sabendo dessas duas taxas, né? O IBGE, ele é o órgão responsável também por estar calculando este crescimento vegetativo, ok? Normalmente é o IBGE que é o responsável. Então, o que vai acontecer? Nós estamos no ano de 2020. Então, o IBGE, um funcionário do IBGE responsável por isso, por exemplo, ele irá procurar os locais oficiais da cidade, onde ficam, né, registrados o número de nascimentos, geralmente é no cartório, né, assim como o número de mortos também, que precisa ser retirado um documento no cartório da cidade, que a pessoa nasceu, e no local que a pessoa morreu. Então, por exemplo, para saber o crescimento vegetativo de Paraíba do Sul do ano de 2019, quando foi em janeiro de 2020, este funcionário pode procurar o cartório da cidade para saber o número de nascimentos e também o número de mortes. Mas, tia, por que não fica se sabendo isso no ano de 2019? Porque nós precisamos saber o número anual, não é verdade? Que é até 31 de dezembro de 2019 e assim por diante. Nós iremos fazer alguns desafios geográficos para calcular este crescimento vegetativo em breve, ok? Bom, então eu quero que vocês façam agora, por gentileza, as atividades das páginas 227 até a página 231. Eu estarei postando direitinho lá no nosso grupo as páginas. Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, me chamem no privado. Saudades!